É, estou a melhorar, graças a Deus, um pouco a pouco a cada dia e vamos com Deus, né? Bom, hoje eu tenho uma série de assuntos para discutir com vocês. E começo pelo seguinte, fazendo um alerta. Existe um sem número de perfis na internet cuja missão é disseminar fake news. De verdade. A missão deles é mesmo disseminar fake news para fazer com que as pessoas se revoltem contra a UNITA. Tenham atenção. Quando vocês virem uma informação que não é aquilo que vem sendo passada, dão um clique naquele perfil, vão ver quando é que aquele perfil foi criado, vejam quantas pessoas estão naquele perfil, vocês vão perceber que são pessoas, são perfis fakes que estão aí para criar essa intriga. Tenham muita atenção a isso, fiquem mesmo muito atentos, porque vocês sabem que o regime não para, vocês sabem que as pessoas não vão parar, e nesse momento a grande e maior arma do regime é a desinformação. Porquê? Porque eles sabem que nem todo mundo tem acesso à informação, eles sabem que nem todo mundo tem acesso às notícias, e então vão disseminando aquilo que eles bem entendem. Por isso eu penso que vocês tenham muita atenção nisso, tá bom? Depois eu vou falar desses ativistas que têm um discurso bem agressivo. Há um ativista, não sei que é Viegas, eu estava a ver o vídeo dele, esqueci o primeiro nome deles, peço desculpas, mas eu estava a ver o vídeo dele, onde ele fazia ofensas, falava de maneira muito ríspida, muito grossa, e desculpem que diga, de forma até mal educada. Meu querido, você não precisa de ser grosso, não precisa de ser mal educado, e não precisa de ofender ninguém para provar o teu ponto, para provar que está certo. Eu acho um pouco hipócrita da sua parte, você instigar o povo a fazer uma revolta quando você está confortavelmente sentado numa cadeira na Europa. Se você for fazer manifestação na Europa, ninguém vai te matar, não vai ter nenhum polícia, nenhum militar que vai vir pegar uma arma e te dar um tiro. E você está a instigar as pessoas a irem fazer uma revolta, chamando o nome ao Adalberto Costa Júnior, falando coisas horríveis às pessoas. Você ficou inimigo das pessoas, você perdeu amigos, família, porque você quer. Porque do mesmo jeito que você se posiciona contra o regime, eu também me posicionei e nem por isso criei inimigos. E bem, há um ditado que diz que para criar inimigos só basta falar aquilo que se pensa, mas eu digo que basta falar aquilo que se pensa da maneira errada. Porque se você souber falar e argumentar o teu ponto, não tem necessidade de você criar inimigos. Nem todo mundo da minha família concorda com o meu posicionamento. Nem todos os meus amigos concordam com o meu posicionamento. Mas isso não nos torna inimigos. Não podes, de maneira nenhuma, querer instigar as pessoas a irem fazer uma revolta. Eu não acredito. Você está disposto a sair do teu conforto, do país que você está, para ir se colocar na fileira da frente, hein? E liderar essa revolta? Não. Você não vai sair da Europa para ir junto com os nossos irmãos angolanos que você está a instigar a fazer uma revolta que é para depredar, que é para enfrentar, hein? E dizer, estou aqui na frente e vou fazer com vocês e tudo mais. Não. Eu, muito sinceramente falando, não faria. Por quê? Porque numa revolução, numa revolta, sempre há muitas perdas de vida. E eu insisto, não é isso que se quer. O nosso voto, a nossa eleição, a nossa escolha, ela foi roubada. Todos nós temos consciência que a lei foi violada. Todos nós temos consciência que o nosso voto foi roubado, que houve fraude. Sabemos que a UNITA ganhou a eleição. Mas nós não podemos sentir que o nosso esforço, foi em vão. Não foi. Eu tenho muito orgulho dessa geração, porque começou-se em 2018 a fazer um movimento que dizia J-Lo 2022 você vai gostar. E de facto, toda a camada jovem fez o J-Lo gostar. Nós, através do voto, tiramos o J-Lo da presidência e ele sabe. E a grande prova disso, da fragilidade do governo do J-Lo, é a quantidade de forças armadas que eles puseram na rua. Vocês estão a incitar uma revolta, vocês estão a incitar uma guerra. Não se esqueçam que o povo não tem arma, a UNITA não tem arma. Então não pode haver uma guerra quando só um lado é armado. Não façam isso. Ninguém quer conquistar a liberdade, a paz
perdendo à custa de muitas vidas. Hein? Não tenham pressa de querer as coisas, porque essa pressa vai fazer com que a gente cometa erros. Meus amores, insisto e repito, a UNITA não falhou com o povo. A UNITA está a fazer aquilo que é certo. E o nosso voto, pese embora ter sido roubado, o nosso voto se fez valer, o nosso voto se fez sentir. O MPLA hoje não tem hemogeneia. O MPLA hoje não tem a maioria dos assentos no parlamento, a maioria absoluta. Essa maioria absoluta dava poder ao MPLA de fazer e desfazer o que bem entendesse, de aprovar a lei que eles quisessem, do jeito que quisessem. Hoje não. Há leis, e são leis extremamente importantes, e eu já falei sobre essas leis aqui. Hein? No final do vídeo eu vou deixar 2 vídeos, um sobre uma dissertação de uma jornalista portuguesa, uma analista, comentarista política, e um outro do David Mendes. Nós sabemos quem é o David Mendes, sabemos que ele é um vira-casaca, que ele não vale nada, mas ouçam o que ele fala, e eu já passei essa informação aqui também. E aquilo que ele fala é exatamente o que vai acontecer. O nosso voto hoje tem um peso diferente, porque nós conseguimos fazer com que a UNITA tivesse mais assentos no parlamento. Sim, hoje o MPLA já não vai mandar e desmandar dentro do parlamento. Não vai. Eles vão ser obrigados a discutir com a UNITA. Vão ter que negociar, e nesse momento o nosso representante dentro do parlamento é a UNITA. Por isso eu venho apelando à calma. A UNITA está a fazer aquilo tudo que é dentro, que lhes é de direito dentro da própria Constituição. E nós temos que ter atenção a isso. Meus amores, é fácil instigar as pessoas a ir à rua. É fácil instigar as pessoas a ir para a rua, a ir fazer uma revolta por trás da tela de um telemóvel, por trás da tela de um computador. Mas na prática, essas pessoas que estão a instigar o povo a ir para a rua, não vão. Não vão. Porque ir para a rua na Europa, ir para a rua nos Estados Unidos não é a mesma coisa do que ir para a rua em Angola. O governo do J-Lo nesse momento está fragilizado, completamente fragilizado. E ele demonstrou isso quando ele colocou um exército na rua para inibir o povo. E vi alguém ironizar. Ah, mas em todas as marchas, em todas as posses, há marcha militar. Sim, em todas as posses há marcha militar. E ele deu o exemplo dos Estados Unidos, Brasil, Portugal, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que esses países que ele citou são países que de facto há uma democracia. O que se vive em Angola é uma ditadura. E o que se viu não é uma marcha militar, é uma demonstração de força militar. O J-Lo mostrou para o mundo todo que só se mantém no poder porque privatiza para ele a força do exército. Hein? Eles mantêm refém. Vocês pensam que esse aumento de salário, aumento também, diga-se de passagem, que ele fez dos polícias, do exército, é para quê? Para continuar a manter refém. Por quê? Porque os militares, a polícia, o CIF, os meios de comunicação, que deviam servir a República, servem o regime. Então, sim, o poder dele hoje está fragilizado. Ele não é o presidente que nós escolhemos. Ele não é a pessoa que nós queremos para liderar o país. Hein? Ele não é uma pessoa que se pode confiar, não é sério. Um homem que relativiza a fome, hein? Não é uma pessoa que eu vou olhar e vou dizer sim, vou dar a mão a esse senhor e vou lhe dar um abraço. Quando há 5 milhões de pessoas a morrer de fome, quando 44% da população está na miséria. Eu fico muito espantada. Eu gostaria de entrar na cabeça de uma pessoa que entende, que defende o regime e ver como é que os neurônios dessa pessoa funcionam. Porque não é possível você ver tanto sofrimento, você ver tanta gente a morrer, a passar fome. Hein? A fome mata. Ainda ontem eu lia um estudo que dizia em Angola a fome tem matado a cada 4 segundos uma pessoa. Isso é grave. Há quantos anos é que não se ouvia falar de fome? Há quantos? Como é que em 5 anos de governo um homem conseguiu colocar quase que metade da população na miséria, na fome? O J-Lo não é sério. O J-Lo não tem competência. Hein? Ele pegou... já roubou, já usurpou o poder, que nós sabemos. Hein? Pega naquela equipe dele, totalmente incompetente, e reconduz novamente para o mesmo governo.
para o novo governo. E depois diz que é uma equipe vencedora. Venceram o quê? Porque essa equipe, junto com ele, é a equipe que colocou Angola no buraco em que está. Então, quando ele diz equipa vencedora, é equipa vencedora de quê? Venceram exatamente o quê? Não, o povo não está com o MPLA, o povo não é o MPLA, o povo não está com o Geló. E ele tem consciência disso. E é por isso que ele colocou o exército na rua. Uma marcha militar. Você não leva tanques de guerra, aqueles tanques, eu nem sei os nomes daquelas máquinas, para ser sincero. Mas aquilo é material bélico para guerra. Você vem para cima de um povo, como se você tivesse aí para cima de alguém que está a vir com a mesma capacidade de armamento. E vem falar de democracia. Porque não há desfile militar. Aquilo não é desfile militar. Nós já vimos outras tomadas de posse em Angola. Nem o Geló, nem o Zedu, que ficou 38 anos do poder, e nas suas tomadas de posse, a gente não via tanques de guerra na rua. E, no entanto, também havia os desfiles militares, mas a gente nunca viu o que viu dessa vez. Por quê? Porque ele sabe que perdeu as eleições. E ele sabe da fragilidade do governo que ele constituiu. Ele sabe que hoje ninguém compra. Olha, a história... Eu às vezes até me pergunto se o MPLA se chama mesmo MPLA. Sabem? Toda a história do MPLA, e isso vai causar polêmica, mas eu vou falar. Toda a história do MPLA foi construída na base de uma mentira. Mas uma grande mentira. Primeiro vou já desmitificar essa história de que o Agostinho Neto é um herói. Agostinho Neto não é um herói, coisa nenhuma, nunca foi nem nunca será. Agostinho Neto é um fascista. Ele foi um grande fascista, assassino. Vai sentar com as famílias das vítimas do 27 de maio para vos contarem bem quem era o Agostinho Neto. Você que ainda tem avós, você que tem contato com pessoas mais velhas, acima dos 70, 80 anos, pergunta a eles o que viveram no 27 de maio. Procurem as pessoas do Simão Toco para vocês saberem o que passaram na mão do Agostinho Neto. Por quê? Primeiro que ele era ruim e ele era agnóstico. E como ele era agnóstico, ele não aceitava que absolutamente ninguém, mas ninguém, buscasse a Deus. Os cristãos foram perseguidos pelo Agostinho Neto. Agostinho Neto matou um monte de gente. O Nito Alves sofreu o que sofreu por causa da tentativa de golpe de Estado, por causa das crueldades. E ele só se resolveu juntar um grupo com apoio da Rússia para fazer o golpe de Estado por causa da crueldade do Agostinho Neto. E nos vieram durante anos contar que o Agostinho Neto era um herói. Agostinho Neto não é um herói, nunca foi nem nunca será um herói. Não é um herói nacional. Se as pessoas, vocês forem ver o número de pessoas que morreram durante o tempo que esse senhor ficou no governo, vocês vão entender que de herói esse senhor não tinha nada. Então isso já é uma mentira que o MPLA construiu. Agostinho Neto não é herói. Heróis são aqueles que morreram. Heróis nacionais são aqueles que morreram pela nossa independência. Esses sim é que deviam ser honrados. E não um fascínora, um homem fascista. Vão ainda perguntar aos vossos mais velhos o que é fascismo. Meus amores, tudo que o MPLA contou até hoje é uma mentira. E continua a construir a sua história na base da mentira. Sim, o Geló pediu desculpas pelo 27 de maio. Desculpas pelo 27 de maio. E estava a tentar criar um 27 de maio no nosso país agora com essas eleições. Porque perdeu. E não quer largar o poder, e estavam a tentar fazer um novo 27 de maio. Só que encontraram um homem que é pacifista, encontraram um homem que segue as leis à risca. Infelizmente, a nossa presidente do Tribunal Constitucional, a senhora dona Juíza Laurinda, é uma vergonha para o judiciário, é uma vergonha para a magistratura. Os magistrados fazem juramento. E nenhum desses juízes, à exceção da juíza Neto, cumpriu o juramento que fez. Por quê? São reféns do regime, recebem dinheiros do regime e não querem saber. O povo que se lixe. Toda a história do MPLA foi construída na base de uma grande mentira. Só que hoje nós sabemos. Hoje, muitos dos mais velhos que até um dia defenderam o Agostinho Neto, defenderam o MPLA,
nem muitos deles hoje não defendem. Então, nós fomos roubados, fomos, sim senhora, revolta, muito. Completamente, é como se você tivesse trabalhado tanto e alguém vem e rouba o fruto desse trabalho. Mas ao mesmo tempo, nós fizemos valer aquilo que a gente prometeu. O nosso voto teve importância, o nosso voto teve peso. O MPLA hoje vai ser obrigado a negociar com a UNITA. Vai mudar a Constituição do Tribunal Constitucional. Vai mudar a Constituição da ECA. Vai mudar a Constituição da CNE. Antes, o MPLA tinha maioria absoluta. Hoje, o MPLA tem maioria, mas não é absoluta. A maioria absoluta de um parlamento, o parlamento tem 220 assentos. E a maioria absoluta, para que eles pudessem aprovar as leis que eles foram aprovando durante todos esses anos, fazer e desfazer e ninguém fazer nada, porque os outros ali só estavam de enfeite. Hoje a UNITA não está de enfeite no parlamento. E ainda temos a FENELA, que também não compactua com o MPLA. Então eles hoje vão ter uma resistência. O MPLA vai ter que perder a arrogância e vai ter que aprender a governar em conjunto com os outros partidos. E isso é bom. Então o nosso vais gostar tem poder, surtiu efeito. Na lei, por direito, surtiu mesmo efeito que fez com que o JCJ fosse o presidente dos angolanos. Mas como roubaram a nossa vontade, roubaram o nosso voto, então hoje nós somos obrigados a ver essa palhaçada, mas nós demos um poder à UNITA, que se vocês forem olhar bem, a Constituição, já falei, a lei constitucional está na Google, vocês podem dar uma olhada. O regimento da Assembleia também está na Google, vocês também podem dar uma olhada. Não prestem atenção à desinformação. Manifestação sim, mas revoltas não, porque nós não queremos que se percam vidas. É verdade que para ter liberdade custa, a gente precisa de sacrificar algumas vidas, mas se podemos fazer tudo pelo meio da legalidade, sem que se perca uma única vida, por que não? Vão acompanhando as páginas do Gangsta, vão acompanhando as páginas do Isidro Fortunato. Tem muitas dissertações ali sobre o estado do nosso governo que o Lazarino Poulson vai dando, vai elucidando as pessoas com base na lei constitucional, com base naquilo que o direito diz. Não fiquem tão atentos a esses ativistas que inflamam, que são extremistas e ficam a inflamar, a instigar a ira do povo, porque na prática, no dia a dia, essas pessoas não vão lá estar. E não é isso que a gente quer. Nós podemos conquistar e conquistamos um grande poder. O MPLA não vai fazer e desfazer dentro do parlamento como fazia. O que a gente tem que fazer é nos manter unidos. É continuar a nossa luta sem medo. E por favor, lembrem-se, não é uma luta da UNITA, é uma luta do povo. O MPLA não está a lutar contra a UNITA. O MPLA está a lutar contra todo um povo que não lhe quer. E não é hora de começarmos a nos espalhar, porque é assim que o inimigo age, dividir para conquistar. Então não, temos que estar todos unidos dentro do mesmo propósito. Nós queremos todos a mesma coisa e não podemos desviar a nossa atenção daquilo que a gente quer. Vou deixar aqui no final dessa minha dissertação 2 vídeos, eu quero que vocês assistam e tenham atenção, meus amores, fiquem mesmo atentos, não se deixem levar pela ira, porque um momento de ira pode estragar um trabalho todo de uma vida. Tá, meus amores? Calma, elegância e tranquilidade. A gente vai conseguir. Eu tenho fé e muita esperança que a gente vai conseguir. E vou vos dizer mais, eu duvido muito que esse governo cumpra 5 anos de mandato. Eu duvido. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Tá, meus amores? Vamos ter calma, vamos continuar o nosso trabalho, não vamos desistir, vamos levantar as nossas vozes, mobilizem os vossos familiares que são militares, hein? Façam eles entender que esse aumento não é nada. Se vocês pararem para verem a percentagem de aumentos que fizeram nos policiais, não vai fazer diferença, porque o custo de vida vai continuar mais alto. E eles vão perceber que o aumento não valeu de nada.
Mas tudo é conquistado na base da estratégia, da calma, e é assim que nós vamos seguir. Se vocês querem fazer uma revolta, não vão trabalhar, fiquem em casa, quebrem o sistema, quebrem a economia, que já não é grande coisa. Fica todo mundo em casa. Hein? Todo mundo, 15 dias. Qual é o objetivo dessa greve ou dessa revolta? Por que estão a fazer essa manifestação em Angola? Porque o povo não quer o presidente que está lá, porque o povo não quer o governo que está lá. Queremos que eles renunciem e queremos que eles deem um lugar em alguém. Vocês imaginam só uma economia como a nossa, que já não é grande coisa, e o povo todo, que é uma grande maioria, não vai fazer absolutamente nada. Onde vocês acham que nós vamos parar? Aquele senhor, de uma maneira ou de outra, vai ser obrigado a renunciar. E ele só não renuncia porque é arrogante. Eu às vezes fico a me perguntar se esse senhor toma drogas, porque não é possível. Uma só que é a personificação da arrogância. Vem falar de humildade. Isso é para rir. Isso é para rir. Então, vamos ser sábios, vamos ter calma, vamos ser inteligentes. Nós todos somos capazes de raciocinar. Quando tiverem a vir informação, parem de falar, não, pera, vou analisar. E você que tem a oportunidade de passar informação, passe informação credível. Não vai passando coisas que você sabe que vai fazer, vai gerar alguma outra coisa. Passa a informação a quem não tem. Beba das informações o máximo que você puder e vai levar o que é bom, mas informação concreta, para que essas pessoas possam ter acesso e saber que a luta não terminou. Nós vamos continuar essa luta todos os dias da nossa vida até a gente conseguir. E vou vos dizer uma coisa aqui. O dia que nós tirarmos o MPLA do poder, o MPLA nunca mais vai governar Angola. E eles sabem disso. E essa é a nossa grande arma. Nós vamos tirar o MPLA do poder, mas vamos tirar de forma sábia. Porque eles têm consciência. O dia que esse poder sair da mão deles, nunca mais haverá MPLA no governo de Angola. Então, meus amores, calma, elegância e tranquilidade. Nós estamos no caminho certo. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. A gente se vê daqui a uns dias. Beijo. Fiquem na paz. Interpreto este desfile militar, que é a primeira vez, é um desfile à Putin, que nós vimos tanques T-72, vimos peças de artilharia que vemos na guerra na Ucrânia, vimos drones, vimos radares, quer dizer, não faz sentido. Foi uma demonstração de força de segurança para tapar a fraqueza política em que ele se encontra. E não é só uma falta de legitimidade, é uma falta de todo o teatro que ele fez neste discurso. As pessoas já não acreditam nas promessas. E isto vão ser anos muito difíceis. As dificuldades que ele vai enfrentar vão ser em reter o poder, primeiro. Segundo, em combater a pobreza e a fome, que ele não falou nisso, porque ele acha que a fome é relativa em Angola, quando nós temos 1,5 milhões de pessoas no sul de Angola a morrer à fome, e a gerar emprego. E nós temos condições muito semelhantes às condições das primaveras árabes, em Angola, onde temos uma camada juvenil de 65% da população em Angola tem menos de 30 anos, e está com quase 55% de desemprego. E há fome em Luanda. Por isso, isto são condições muito difíceis e muito efervescentes. Helena Costa, ao não contar censo, chegou um momento em que os parlamentares da UNITA abandonaram a sala do plenário. Eu acho que temos que começar a pensar num parlamento diferente. Este já não é aquele parlamento totalmente dominado por o MPLA. E atenção, a UNITA levou para o parlamento algumas pessoas habituadas ao debate, que vêm da sociedade civil, pessoas engajadas no debate. Quer dizer que, e depois, o próprio tempo, não é? A UNITA tinha 60 minutos contra 100 e tal minutos do MPLA. Agora isso vai ser mais equilibrado. Estamos a ver aqui que o combate no Parlamento será um combate diferente do anterior. É uma mulher que toma posse, mas não podemos olhar para o lado da mulher que toma posse. É uma presidente que tomou posse, que vai
ter agora a obrigação de fazer os equilíbrios. Mas o MPLA está preparado para fazer esses equilíbrios, Dr. David? O MPLA tem que saber ler os resultados eleitorais. Porque o MPLA não é o dono de Angola. Temos que ter isso presente. O MPLA não é o dono de Angola. Angola é dos angolanos e os angolanos ditaram o equilíbrio no Parlamento. E a posição da UNITA a abandonar o Parlamento, embora haver duas versões, mas eu tenho a versão da UNITA. A UNITA diz que das 4 vice-presidências, a UNITA gostaria de ter a segunda e a 4ª vice-presidência. Eu acho isso normal. Se tivermos o equilíbrio nos votos, se o Parlamento tem 4 vice-presidentes e há um equilíbrio entre uma diferença quase de 10% entre o MPLA e a UNITA, quase não, até menos. Por que o MPLA não aceita que a UNITA tenha a segunda vice-presidência? Eu não encontro razões objetivas, não encontro. E para quem conhece o Parlamento, e eu estive lá durante 5 anos, essas figuras, o primeiro vice-presidente é o substituto imediato do presidente do Parlamento, e são poucas as vezes até que substitui. Os outros vice-presidentes têm um papel meramente protocolar, são figuras, entre aspas, quase que decorativas. Então, qual é o problema que o MPLA tem em entregar a segunda vice-presidência à UNITA? Eu acho que o MPLA tem que ler os tempos. O MPLA tem que saber que, para além disso, o Parlamento tem 10 comissões. A UNITA vai ter que presidir 4 comissões. A nível do CNE, do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho da ERCA, do Tribunal Constitucional, vai ter que haver a tal proporcionalidade. Eu acho que o MPLA tem que começar a aprender a dialogar. Não vale a pena ir aqui no voto maioritário, porque nós temos a maioria. Não, o MPLA tem que perder isso. E teve um sinal muito sério, que a sua maioria de 2/3 acabou. Só tem mais 2% que a oposição, porque tem 51%, porque senão daria um empate técnico. Não tendo esse empate técnico, o MPLA tem que compreender que a sua hegemonia terminou. E se quisermos passar para uma nova época, por uma era de paz, de concórdia, o MPLA tem que ser aberto para o diálogo. Tem que se abrir para o diálogo. E não pode se manter naquela sua filosofia casmurra de que só o que o MPLA quer é o que passa. E isso era a realidade no Parlamento. O MPLA tem que parar nisso. E o MPLA que saiba ler estes resultados. Porque se pegarmos naquilo que são o número de militantes do MPLA, que falam em quase 4 milhões, então só os militantes do MPLA votaram no MPLA. O resto votou para a oposição. Então tem que se ler isso, porque o MPLA não vai dizer que os militantes do MPLA não votaram no MPLA. Eu acredito que não vai vir dizer isso. Então, se tem 4 milhões de militantes, os votos do MPLA que o MPLA teve é do MPLA e mais de algumas pessoas, que entre elas fui eu que votei, porque não há separação entre eleições presidenciais e eleições legislativas, porque eu nunca votaria no MPLA. Nunca. Fica aqui claro que eu votei pelo João Lourenço e não pelo MPLA. E é bom mesmo essa iniciativa da UNITA, em que se separe eleições presidenciais do indivíduo, para escrutinar o indivíduo, e eleições legislativas. Aí vamos ver o tiratema. Porque essa arrogância do MPLA tem que acabar. Doutor Balixionga, quero ouvi-lo também em relação